Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Falar Enfermeiro. E hoje nós temos mais uma convidada super especial para conversar com você que está aí nos assistindo. Eu sou Jeane Gomes. Eu sou Milka Lorena. E esse é o nosso Pode Falar Enfermeiro. Salientando que é um espaço aberto para toda a categoria da enfermagem, não vale sempre a pena enfatizar isso, Sim. né? Que esse espaço aqui está aberto para qualquer membro da equipe multi que se sentir à vontade em participar do nosso diálogo. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. E vamos começar apresentando nossa entrevistada de hoje. Vamos lá! Ela é enfermeira desde 2004 e especialista em saúde da família e enfermagem do trabalho. Ela é enfermeira da Estratégia da Saúde da Família da cidade do Recife. Ela também é empreendedora na enfermagem com consultório de enfermagem Bento Care desde 2021 e idealizadora do projeto Bento Group com enfermeiros especialistas. Ela vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Ela é ex-diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco, do período de 2021 a 2024, e foi membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros e Empreendedores do Corém em Pernambuco, do período 2022 a 2024. E atualmente ela é membro da Câmara Técnica de Gestão do Corém PE, com início em agosto de 2024. Mentorada do método Fumagalli de preventivo humanizado. De quem estamos falando, Milka? Quem será? Vamos lá? Dan, 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 dan. Débora Bento! Oi. Seja muito bem-vinda ao nosso Oi, espaço, meninas. esse espaço que é nosso, esse espaço que é da enfermagem, como o Milka já falou, e é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Que bom, assim, prazer estar aqui com vocês. Para mim é super especial falar um pouco da minha vivência, de como eu cheguei na enfermagem e dar parabéns aqui pro podcast. Então você que é da enfermagem, que queira estar aqui, é mais um convite que as meninas aqui estão fazendo e sejam assim, para mim tá super interessante trazer o que é que a gente faz e a gente tem que mostrar para o mundo, para Pernambuco, o que é que de fato a gente faz na enfermagem, né? Isso. E assim, a nossa intenção é justamente colocar a enfermagem em protagonismo, né? E estamos aqui para conhecer mais uma das nossas personalidades da enfermagem, que é a Débora. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Sim. E a gente queria saber de você, Débora, como foi que iniciou esse processo de escolher a enfermagem? Por que você optou por especialização em estratégia de saúde da família? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu não sou da cidade, né? Algumas pessoas acham que eu sou recifense, porque já moro aqui há mais de 30 anos. Mas eu sou da cidade de Salgueiro, né, Pernambuco, né? Sou do interior, né, lá no meu sertão. E vim para a cidade aqui, né, para a capital, estudar como muitos estudantes da cidade, né? E aí cheguei aqui na cidade aos 14 anos. E foi aí que me estabeleci na cidade. E depois de um tempo, depois de muitos estudos, eu já via que tinha a veia para a saúde. E depois de muito tempo, meu pai sempre tinha aquele sonho de ter uma filha na área da saúde. E aí a gente foi alimentando isso por um tempo. E aí fui estudando nessa área e foi quando eu escolhi a enfermagem para ser a minha profissão. E aí quando já fiz a primeira tentativa, não passei, na segunda já passei. E aí escolhi a UPE, né, como a faculdade, fiz a FENSE. E me encontrei na enfermagem. Como todo estudante, a gente sabe que tem alguns percalços, né? Eu tive, né? Então, pensei em desistir, né? Logo quando comecei. Naquele momento, eu tive que lidar com muitas coisas naquele processo de chegar na faculdade. Era muito estranho para mim. Né? A gente vem de uma escola dentro do interior, que é de um jeito que trata o aluno. Quando chega no terceiro ano, já é outro. E quando chega na faculdade, aí é cada um por si. E aquilo me deixou muito estranho. E no primeiro ano, eu já tinha ligado para meu pai, tinha dito, olha, vou voltar para a cidade, não quero morar mais em Recife, não aguento mais e quero voltar para Salgueiro. E aí naquela época ele dizia, não, você é filha minha e você vai voltar sim. E aí foi quando eu voltei, comecei realmente a estudar, passar em algumas coisas em relação à própria faculdade, em relação à monitoria. E aí eu fui me encontrando na enfermagem e para surpresa minha, depois de 1 ano e meio de enfermagem, logo no terceiro período, meu pai faleceu.
né, aos 47 anos. É uma passagem muito triste, né, na vida da gente, mas a gente tem que passar. E aí, naquele mesmo ano que ele faleceu, eu estava no 3º período, e aí o que é que seria de Débora, né? Então, naquele momento, meu pai era a minha inspiração e é a minha inspiração até hoje. Morreu muito novo, né, aos 47 anos de idade, infarto fulminante. E naquele momento ali eu me vi naquela situação de uma menina perdida, né, de uma pessoa que estava... Meu pai era quem mantinha tudo aqui na cidade. E aí naquele momento eu me vi perdida mais uma vez. Será que dá para eu continuar? Será que não dá? E aí foi quando Deus, né, porque a gente sabe que na vida da gente, Deus tem propósito na vida da gente. E naquele momento minhas amizades foram aqui pesaram, né? Então todas as minhas amigas me deram ajuda, né? Então, continuei a fazer a faculdade. E financeiramente a gente chegou com muitos amigos, né? Porque a gente não tinha condições. Meus pais, eles são professores, né? Eram professor, minha mãe já está aposentada. Mas naquela época ela não podia manter, né? A gente tinha a nossa casa na cidade, né? E manter um apartamento aqui em Recife não daria naquele momento. E aí foi quando chegaram os amigos, que é o que eu digo sempre, né? Não tenho dinheiro, mas tenho amigo. E aí muitas amizades dos meus pais me viram naquela situação. E aí depois de muito tempo a gente ficou. Algum tempo, eu morava um tempo com uma amiga, depois morei com outra, até minha mãe se estabilizar, depois, né, da morte dele. E aí foi quando eu comecei a morar sozinha na cidade. E aí foi quando foi passando os anos e eu fui terminando aí a faculdade, né, e estou aqui até hoje, graças a Deus, fruto de todo o meu trabalho, da persistência. E me encontrei na enfermagem, é tanto que empreendo nela, né? Muitas pessoas vão empreender em outras coisas, mas tenho certeza que eu dou para enfermagem mesmo. Tinha que ser enfermagem, Tinha que ser né? enfermagem, Ser isso enfermagem. mesmo. Nesse percurso de todos esses percalços que você enfrentou, além da ideia de desistir, quando você pensou em desistir por algum momento, surgiu a ideia de fazer o quê? Então, quando eu pensei em desistir, eu era muito nova, né? Então, eu me formei muito nova. Então, eu só tinha vontade de estar tendo minhas coisas, me formando. Então, quando eu pensava em desistir, era mais pela questão da tristeza que eu estava vivendo, né? E aí, naquele momento, eu dizia, eu não tenho forças, né? Porque a gente que é do interior, a gente tem uma educação, né, diferente. A gente é muito mais junto. É aquela cidade que todo mundo se conhece, que conhece o pai, que conhece a mãe. Meu pai era uma pessoa... Eu era muito junto dele, então eu era aquela filha que ia fazer feira com ele, que eu ia fazer... Tudo era com ele. Então, naquele momento, a tristeza tomou conta de mim. E aí, naquele momento, eu não pensei em nada. Eu só queria voltar para ficar perto da minha família. Então, foi quando eu me lembrava muitas vezes quando ele dizia, minha filha, eu não tinha nada, né? Na minha época, eu não tinha nada. Eu tinha só os meus estudos e é o que eu posso deixar para você. E ele sempre dizia isso na nossa educação. E eu digo sempre assim, o que a gente tem que deixar para o filho é o estudo. E ele dizia sempre, então vá em frente, qualquer obstáculo você vai ter. Eu me lembro que quando eu chegava no profissional, que a gente tinha que lidar com sangue, com morto, né? E aí eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir, né? É cadáver, eu tenho medo, eu não gosto nem de ir para enterro, né? E ele dizia assim, você vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Né? Então, você é forte e vai passar por isso. Então, foi um processo realmente difícil, né? Que naquele momento eu me via, né, sem nenhuma visão. E eu digo sempre assim aos estudantes que estão aí vendo essa história. A gente vai ter problema, a gente vai ter momentos de tristeza, momento de querer desistir. Mas eu digo para vocês, eu sou fruto da persistência, né? Então, minha mãe, e eu digo sempre assim, ela foi essencial nesse processo, porque ela foi pai e mãe de meninas adolescentes, né? A gente estava na adolescência, no final da adolescência. E lidar com uma perda dessa também não é fácil. Então, por isso que eu digo sempre assim, desistir nunca, persistir sempre. Perfeito. Então, foi muito interessante, né, ouvir, porque talvez muitas pessoas tenham se reconhecido na sua história, né? Foram muitas lutas para chegar, né, onde você chegou, olhar para trás assim, dá até um sentimento de valeu a pena, né? Você está aqui hoje, né, falando um pouquinho do seu empreendimento, que inclusive é algo bem desafiador, que muitas pessoas desejam e não conseguem. Então já é uma grande vitória só o fato de você já ter se formado e alcançar o empreendedorismo também, que não é fácil, né? Se especializar também, são poucos, né, que muitas vezes chegam a essa oportunidade.
E aí eu queria saber de você também, por que saúde da mulher, saúde da família, quem levou a ter esse sentimento de ir por esse caminho? Você já sabia o que queria na faculdade? Já sabia, né? Eu já me identificava no profissional quando eu fiz meu estágio, né, lá no Saúde da Família, inclusive no Distrito Sanitário 1 aqui da cidade. E eu já me identificava com aquela dinâmica, né, da família, de saber, né, a gente sabe tudo da família, né? Então, e ali eu fui me encantando e eu dizia, isso aqui é pra mim, né? Então, mas pra surpresa, quando eu me formei, meu primeiro emprego, naquela época era bem legal, a gente se formar, a gente já tinha um emprego garantido, né? E aí, quando eu fui pra cidade, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi em Petrolândia, também no interior aqui, né, de Pernambuco. E me instalei na cidade com o primeiro emprego dentro de um hospital grande da cidade. Então, não fui para a Saúde da Família, passei 1 ano nessa cidade. Foi ali que eu fui aprendendo a ser enfermeira, a ser líder de uma grande equipe. Passei por muitos percalços, né, que a gente passa, porque a enfermagem ela é formada para estar liderando, e aí, ao mesmo tempo, o primeiro emprego traz esse susto para a gente, né? Porque a gente precisa liderar uma equipe, né? É um desafio, porque imagina, eu com em torno de 21 para 22 anos, eu liderar equipes de pessoas muito mais velhas do que eu, né? Então, imagina uma equipe de mais de 50 técnicos. E aí eu cheguei com o meu jeito, com minha forma de liderar. E muitas vezes tive problemas, né, com pessoas. E aí é quando eu digo sempre, né, para você escolher enfermagem, você precisa lidar com esses problemas, né? Porque é bem difícil, né? Então, depois de um tempo, depois de 1 ano, eu voltei à cidade. E foi quando eu comecei a me especializar em saúde da família, já que eu já queria ser enfermeira da família. E depois de um tempo, fui chamada para ser gestora, né? Então, fiquei na gestão dentro do próprio distrito, do Distrito Sanitário 1 por algum tempo. E depois de uns anos passaram, eu passei no concurso da cidade. E aí foi quando eu realmente fui para onde eu queria. Trabalhar com a família, trabalhar com o pré-natal, trabalhar com a puericultura, trabalhar com toda essa área de saúde da citologia oncótica, que é quando a gente realmente faz o preventivo, que é o famoso Papa Nicolau. E aí foi quando eu me identifiquei de vez e aqui estou, né, fazendo o que me satisfaz mais. Inclusive a gente tá no mês temático, né, que é o Março Lilás. Exato. E ele aborda justamente com relação ao combate ao câncer de colo de útero. E vai ser interessante a nossa conversa hoje, né, porque a gente vai falar sobre justamente a questão do citológico, né, a questão da humanização, que é um assunto muito recente e poucas pessoas ouvem falar. A gente até teve um outro podcast que a gente começou, mas são tantos assuntos que vale a pena, né, a gente continuar a falar sobre isso. E eu já queria introduzir essa questão, né, sobre o câncer de colo de útero, nessa temática com relação aos desafios. Como você está na linha de frente, lá na ponta, né, na questão do PSF, quais são os principais desafios com relação às mulheres a procurarem fazer o exame? Então, os desafios que a gente enfrenta com as mulheres sempre é a questão do medo. Eu acho que o medo de fazer o exame, principalmente por doer, elas acham que dói, que vai incomodar. Muitas vezes elas acham que vão sangrar, inclusive, por ter feito exames com pessoas que fazem isso, né? Então, por isso que quando a gente vai, eu sou mentorada do Fumagalli, né? No caso do método Fumagalli de preventivo, humanizado, por isso. Porque eu me via nessa situação de muitas mulheres dizendo assim, quando eu faço com você é diferente, eu não sinto dor, eu queria tanto que todo mundo fosse assim, eu queria tanto, porque as outras vezes que eu fiz, doeu tanto, a pessoa nem conversou comigo, nem sabia o que é que eu tinha, né? Então, eu já tive experiências nessa situação e aí muitas mulheres deixam de fazer esse exame por essa questão mesmo de insegurança, de medo, e a gente sempre diz que é importante, é um exame que salva vidas, a gente sabe que a gente tem que fazer isso de rotina, não pode deixar isso passar, porque de fato é onde a gente vê a questão de ter aí um câncer de colo de útero. Esse, no caso, seria o primeiro ponto, o primeiro fator de muitas mulheres não realizarem, né? Na minha experiência, sim. Muitas delas chegam dizendo, se eu soubesse que era tão bom fazer contigo, eu já tinha vindo. Né? Então, muitas passam 2, 3, às vezes 5 anos, às vezes sem fazer, pelo trauma, muitas vezes, que vivenciou com outro profissional. Isso. Né? Fora as questões que a gente também observa, né? Questões de parceiros que muitas vezes não autorizam. Isso. Proíbem. Ainda tem isso. Então tem a questão do
conceito antecipado, eu vou falar do preconceito com relação ao exame, por esses mitos de que realmente dói, incomoda e aquela situação de desserviço que o pessoal faz na fila, né? Até comentei isso. Que muitas vezes uma mais antiga vem repassar a informação, aquelas que nunca fizeram e acabam traumatizando. Tem o fator vergonha. A vergonha, porque elas acham mitos, que, né? por exemplo, nós que somos da saúde da família, como a gente conhece toda a dinâmica da família, elas acham que muitas pessoas podem estar dizendo como é que ela é para o agente de saúde, Isso, falar algumas situações que vivenciam alguns diagnósticos que a gente tem que falar para outra pessoa e aquela pessoa vai espalhar na comunidade. Então, elas têm esses receios também, sabe? Fora o medo também. A quebra. Eu já ouvi algumas falarem de medo do resultado. Exato. Tem muitas mulheres que dizem, mas por que você não vai fazer? Vou lá, Porque de repente tem uma coisa aí maior. Eu falo, não, É isso. É pra isso que o Exato. exame existe. É sobre isso, é igual o teste rápido de HIV, sífilis. Quem é que não tem medo? Gente. Gente, pois né? é. Então, assim, quando a gente vai fazer, a gente tá ali, ó, o tempo todo. Ai, meu Deus, será que vai dar positivo? Será que não dá? Do mesmo jeito, é o preventivo. Mas o nome já diz. É para prevenir doenças, né? Para prevenir justamente o que a gente tem mais de uma doença, gente, que não era para estar matando tanto, né? Porque é prevenível, né? A gente dá para fazer, né? Um exame simples, não dói. Então, dizer para as mulheres, gente, não dói. Exame preventivo não é para estar doendo, tá? Então, se você está passando por esse processo de dor na hora do exame, procure o profissional certo. Me tira uma dúvida, você acha que exatamente por falta de esclarecimento, né? É uma coisa até meio contraditória, porque nos dias de hoje a gente tem tanta informação, Exato. né? A mídia traz tantas coisas e o acesso à informação tá meio assim, vou aqui pegar. Só que para outras pessoas não. Então, você também associaria todas essas situações à falta de informação, à falta de comunicação ou uma comunicação distorcida da questão do Papa Nicolau? Exatamente. A gente tem poucas informações ainda, por isso que a gente o tempo todo fica ali no Instagram falando sobre o exame, pedindo para ela vir fazer seu exame preventivo. Por isso, porque tem muita desinformação. A gente tem o Instagram, é uma vitrine, mas também é uma vitrine para muita desinformação. Então, algumas pessoas que, por exemplo, vivenciaram uma situação caótica na hora do exame, passa para a colega, e aí outra passa para outra, e quando vem para mim, eu não sabia que era tão simples assim. Né? Então, muitas delas acham que fez a primeira relação sexual, já tem que logo fazer o preventivo. Eu acho que a gente precisa esclarecer isso, não é assim, né? A gente precisa pelo menos ter 1 ano de relação sexual e a gente tem que entender que existe uma idade de rastreamento. Então, não é qualquer menina que tem que fazer o preventivo. Então, o rastreamento hoje, né, é preconizado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, é de 25 anos até 64 anos. E aí, muitas pessoas perguntam, Débora, eu tenho 19 anos, então eu não posso? Aí vai depender de cada um, né? A gente vai ter que fazer um exame, a gente vai ter que fazer uma consulta com essa menina, saber a história pregressa dela, saber com quanto tempo, qual foi a idade que ela perdeu a virgindade, né? Pra gente saber o tempo que ela tem aí de relação sexual, porque a gente sabe que o grande precursor e o grande causador do câncer de colo de útero é o vírus do HPV. Isso. E ele tem um tempo de se apresentar. Então a gente não pode estar aí também fazendo preventivo em todas as idades para depois estar dando diagnósticos errados aí para essas meninas. Então, esse intervalo que hoje se preconiza de... Uma aluna vai me perguntar, professora, 4 anos para eu poder fazer isso, que não preciso fazer agora, só daqui a 2, 4 anos. Isso existe, né? A gente preconiza o rastreamento de 25 a 64 anos e no Ministério da Saúde, né, pelo protocolo deles, a cada 2 exames normais, você pode estar espaçando de 3 em 3 anos, tá? Então, isso é preconizado. Está mudando algumas coisas, né, em relação a isso. Está vindo novidades, né, em relação à questão do rastreamento, dessa questão do HPV. Então, vai estar saindo aí várias novidades. Já está saindo, inclusive, né, em relação ao HPV. A gente tem hoje, inclusive, os métodos convencionais, que a gente faz o preventivo, que é o da lâmina, né, e tem inclusive, do líquido, né, do meio líquido, né. Então, a gente tem em Recife, em algumas unidades já chegaram, na minha, por exemplo, ainda não chegou, mas lá no consultório a gente já faz, inclusive, o preventivo em meio líquido, onde a gente, o que a gente sempre fala, que as células, elas ficam mais, a gente consegue ver melhor, inclusive, a parte escamosa, a gente não perde célula, né?
tanto a parte escamosa como a glandular. Ah, Débora, o que é isso, né? Muitas pessoas não sabem nem o que é isso, né? Então, é a parte externa do colo. Posso pegar aqui? Pode. Fica à Então, vontade. aqui, olha, gente, é um colo normal, né? Então, essa parte de fora a gente chama de ectocervice. E a parte de dentro, que é justamente onde a gente usa a escovinha, né? Que é essa daqui, ó. Que é onde a gente coloca aqui, a gente vai pegar a parte da endocervice, que é a parte glandular. Que é aqui onde a gente sabe, né? E os estudos mostram que a gente tem o risco maior de ter o câncer de colo de útero, ou células pré-cancerígenas, tá? Isso. E então, essa técnica em meio líquido, basicamente, para o pessoal do senso comum, como funcionaria? Teria como certo. falar um pouco? Então, é a mesma coleta, né? Eu vou coletar do mesmo jeito, Certo. usando a espátula, né? Que é essa daqui, que a gente passa, não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, a parte externa, né? Que a gente faz com a espátula, né? Eu não sou esquerda, por isso que... Tá estranho, né? Isso, e a gente vai fazer também a parte da glandular, que é justamente que bota a escovinha, faz o giro de 360 graus. Qual é a diferença? Eu não vou colocar numa lâmina, eu vou colocar dentro de um meio líquido próprio, dentro de um potinho. Inclusive, eu trouxe, depois eu posso mostrar ali no final pra vocês, né? Deve estar ali na minha bolsa. E aí, a gente manda pro laboratório, ele vai fazer a leitura normalmente como outro exame convencional. Ele vai como se fosse a lâmina, então vai substituir É como se fosse, a lâmina, exatamente. porque na lâmina a gente Só que vem- aí eu não perco células. Lá na lâmina eu termino... Se Você não pode arrastar, né? Exato. Varrer. Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver uma técnica adequada de colocar e acomodar essa célula na lâmina, eu já perco ali alguma célula. Se a pessoa, por exemplo, colocar na lâmina e ficar esfregando, eu já perco célula. Se você pegar a parte glandular, por exemplo, e você fazer uma acomodação e botar em cima da outra, eu já coloco uma acomodação da célula. Então, eu termino que perdendo ali. Então, no meio líquido, você não tem esse problema. Então existe a possibilidade desse exame ter uma alteração bem significativa aí. Ah, No resultado Pode final, até acontecer, né? mas aí quando o convencional e o líquido, eles hoje ainda estão ainda em vigor, tá? Não foi retirado o convencional ainda não, tá? Bom que já existe essa... A técnica, né? Não, E aí dá-se a importância, inclusive, do enfermeiro estar habilitado, devidamente treinado, Exato, para coletar, inclusive, no método tradicional, que é o que mais se utiliza, Exato. né? exato. E nesse caso, muitas vezes a gente sai da faculdade meio imaturo com relação a algumas questões. E com relação à coleta também há muita dúvida. A anatomia a gente sabe que não é igual para todo mundo, né? Cada pessoa é um universo. Então, tem situações da gente colocar o espéculo e cadê o colo dessa paciente? Cadê o colo? Aí Porque a gente também tem uma questão inclusive, do campo de estágio. Às vezes você, por exemplo, eu mesma, quando eu fui para o campo de estágio, eu fiquei à tarde. Então, a maioria vai pela feita manhã. pela manhã. Então, você há de convir que quem ficou pela manhã pegou muito mais muito a mais. técnica do que uma pessoa que fica à tarde, né? Porque, teoricamente, ali, os exames, a sua grande maioria, é pela manhã. Nessa mudança agora, né, aqui em Recife, que agora existe equipes pela manhã, equipes pela tarde, você vai pegar realmente citológico mais à tarde também. Vai ser bem interessante. Isso. Mas aí você já observa aí que a formação de algumas pessoas podem passar, né, por essa questão aí desapercebida, e pode ser um futuro profissional que vai estar atuando no PSF, Isso. que vai ter amostra insuficiente. E aí toda aquela questão da paciente ter se preparado, porque há uma preparação para o exame, que inclusive já podemos até perguntar, né, o que é que essa mulher ela precisa fazer antes da coleta para que não haja interferência. Exato. Fala um pouquinho sobre isso também. Então, estudos mostram que tem uns que dizem que 24 horas antes não ter relação sexual, outros já dizem 2 dias, né? Outros já dizem 72 horas antes, né? Então, na minha prática, eu peço pelo menos 48 horas antes, né? Ficar sem relação sexual. A gente pede para que não use creme, né? Vaginal, nada disso, né? Então, que não use a ducha, né? Então, para que a gente tenha uma amostra fidedigna, né?
Então, a gente tem que lembrar também das menopausadas, que já tem a atrofia, ela já é sequinha. Então, termina que a gente pede para ela vir antes, para a gente fazer a lubrificação com estriol, né? Para a gente ter a célula ali presente, porque a gente tem uma dificuldade na hora da coleta, principalmente da menopausada, né? Então, é isso que a gente faz. De então, preparação. Exatamente, de preparação, para que essa mulher venha aí prontinha pra gente, né? No meio líquido, inclusive, menstruada, você pode até fazer, não tem problema nenhum. Olha. Né? Então, no meio líquido, a preparação é bem melhor, porque muitas pessoas deixam de fazer porque menstruam no dia, por exemplo, né? E aí termina que a gente não consegue fazer a coleta. Então, lá no dia, a gente faz uma limpeza, tira o excesso, e aí a gente pode fazer sem problemas no meio líquido. É interessante para aquelas mulheres que têm problemas como hemorragias que não tem interrupção. Exato. Porque assim, uma coisa você espera a menstruação passar, mas tem pessoas que não pausam. Não tem pausa, por uma questão de mioma, algo do tipo. Acaba que o fluxo fica contínuo o mês inteiro. Precisa fazer a coleta e aí tem essa alternativa. Lá no consultório, inclusive, a gente faz, né? O meio líquido, se a mulher estiver nessa situação, a gente também faz a coleta lá no meio líquido. No caso da mulher que está ali no processo da menopausa, essa coleta, ela teria a qualidade dessa coleta, como é que fica? Porque a gente sabe que uma mulher jovem, né, que está com todos os seus hormônios ali, esse colo ele é mais viçoso, ele tem todo um processo ali de produção de mucos, né? Na menopausada não, ele está bem ressecado. Isso altera o resultado de alguma forma? Altera, inclusive muitas vêm com atrofia, né? Inflamação com atrofia. Então você termina que você só pega, por exemplo, o escamoso, às vezes, que é a parte mais externa, né, do colo, né, que é a parte externa, e a parte para você entrar. Inclusive com a escovinha a gente tem dificuldade, né, na mulher que já está na menopausa. Então a gente precisa de fato, por isso que eu peço sempre assim, 15 dias antes, venha conversar comigo, a gente faz a consulta, a gente faz a avaliação e a gente entra com um cremezinho vaginal, tá? Se ela tiver histórico de HPV. Histórico de HPV, sim, se pode se ela tem histórico, se ela pode fazer? Não, se ela já tem histórico, ela tem um histórico de HPV, e aí ela faz. Como é que fica essa coleta? Porque assim, eu sempre vi que quem teve história de HPV tem que fazer essa coleta a cada 6 meses. Então, vai depender muito dos resultados, sabe, Jeane? Cada mulher, por isso que eu digo sempre, cada mulher é um mundo, né? Então, a gente tem um livro ali para dizer como é que a gente vai funcionar, mas assim, a gente vai ter que ver na consulta com essa mulher e ver o resultado para a gente orientar esse retorno dela. Vai ter mulheres que vai ter semestralmente, vai ter mulher que vai voltar com 1 ano, vai ter mulheres que não vai precisar ir para colposcopia, já vai ter outras que vão precisar. Então, cada mulher realmente um histórico. E aí você vê, né, que no PSF o enfermeiro ele tem que estar super especializado, porque isso daí é um pontinho no meio de tantas atribuições, né? E é importante você dizer isso, porque às vezes até a gente que segue um protocolo, e o enfermeiro tem que seguir protocolo, não é nada de achismo, não é nada de chegar mas eu quero porque ela já fez a relação sexual, ela tem o direito de fazer o exame dela. Gente, todo mundo tem direito a tudo, né? Então, assim, mas a gente que estuda, a gente não pode estar deixando isso para qualquer pessoa, porque quem estuda somos nós. Então, não adianta, muitas pessoas chegam, mas Débora, tal enfermeiro, tal médico, eu tenho 16 anos, já estou desde dos meus 14 anos fazendo sexo, eu não posso fazer o preventivo, gente? Isso não impede de você fazer um exame nessa menina, nessa mulher, de fazer um exame especular, de ver como é que está esse colo. Mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer a coleta do preventivo, né? A coleta do Papa Nicolau. Então, quem está fazendo isso, por favor, voltem a estudar, porque é muito comum estar acontecendo, fazendo exame em várias pessoas que não têm idade para isso e causando, inclusive, angústia em alguns diagnósticos para essas meninas tão novas. E a gente até comentou recentemente que para qualquer situação de um corrimento diferente, o pessoal está indo fazer o preventivo. Que é importante você dizer, Milka, isso. Porque, eu tô com corrimento, né, que elas dizem sempre, eu tô com escorrimento, né? Elas falam muito isso, né? Tô com escorrimento, eu tô com uma secreção, doutora, amarelada, com cheiro forte, quero fazer o preventivo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, mulheres que estejam nessa situação, inclusive, a gente adia o Papa Nicolau, porque eu não tô
tô ali para pegar nenhuma leucorreia, eu tô ali para pegar a célula. Então, se esse colo não tiver limpo, se esse colo não tiver com condições de eu fazer a coleta da forma que eu falei aqui para vocês, que eu pego as células que estão externamente e as células que estão internamente, tá cheio de quê? Cândida, cheio de quê? Gardnerella. Então, isso não tem sentido. Né? Então, adia a coleta. Você vai ter que adiar a coleta. Trata primeiro. Trata primeiro e depois, porque a gente sabe que, né, pelos sintomas, pela característica da leucorreia, você faz o tratamento, faz o adiamento e depois vem para fazer a coleta. Teve uma situação que a gente fez um mutirão com alguns enfermeirandos de citológico. E aí, nessa, né, o pessoal lá, primeira vez, né, que tá fazendo a coleta, muito ainda inexperiente. Aí foi fazer, colocou o espéculo, tava lá, né? A situação da candidíase que é tão comum. Isso. E aí o pessoal achava que, não, vou pegar um pouquinho aqui porque eu acho que é importante. Acho que é importante. Não. Deixar a lâmina bem branquinha, né? Vamos, porque aí já tem não, pra ver o que é. Tem muita célula aqui, né? Olha. Que achava... Tem muitos resultados, inclusive, que vem disso, né? Vem então, vem no resultado dizendo tratar e depois coletar. Isso. Então, você já sabe que ali você fez a coisa errada. O objetivo então, são as foi células. A importância do estudo. Exato. Débora, você trouxe um material aqui pra gente. Trouxe. Mostra um pouquinho desse material. Fala um pouquinho sobre ele. Aí tem diversos colos. Cá, né? Mostra pro pessoal, gente, pra eles entenderem um pouquinho. Assim, eu trabalho muito mostrando para o paciente, para nossa cliente, né? Então, como é que a gente coleta, porque elas também têm dúvida. A dor também, a dúvida da dor é como é que ela pega no meu colo? Como é isso? Como é essa coleta, né? Então, eu vi a necessidade e aí eu comprei esse macromodelo, que é o que a gente traz aqui, não sei se a câmera tá pegando bem, mas justamente a gente tem aqui alguns modelinhos com algumas características do colo. Então, a gente tem colo, por exemplo, como esse aqui, que é um colo por exemplo, de uma pessoa que nunca teve filho, é um colo, né, que a gente chama de um anulípero, ou seja, ela nunca engravidou. Então, você vê que não tem nenhuma manchinha, bem limpinho, né, bem rosado. E lembrar que a característica do colo, sempre que você tiver dúvida na hora da coleta, principalmente quem é estudante, é você ter a característica aqui da ponta do nosso nariz. Então, você viu que o colo tá assim, nessa situação, e ele brilha, né? Na hora que a gente vai colocar ali o espéculo, você tá na dúvida, ou você vai caminhando ali para a leucorreia, para ver onde é que sai, é uma dica que a gente sempre dá, e na hora, quando você vê aquela coisa mais rosadinha, mais brilhosa, você tá ali encontrando o colo, tá? Então, a gente tem as características aqui, por exemplo, de uma ectopia, que aí muitas pessoas não sabem nem o que é, mas é aquela manchinha, a famosa manchinha no colo do útero, né? Que tem diversas... O pessoal chama de feridinha. De feridinha, né? E aí, muitas vezes dizem assim, ai, meu Deus, eu já estou com câncer. Não é assim, calma. Vai lá no consultório pra gente conversar, que não é toda ferida que a gente precisa estar se preocupando, porque existe que a famosa ectopia fisiológica, que não vai estar tendo grandes repercussões na vida da mulher, tá? E aí a gente tem, aí nesse colo aqui, que é quando a gente, de fato, vê um colo que a gente não consegue mais nem visualizar a cor dele, né? Então, ele já tá aqui meio que já tomado, né? Com essas células aqui. Então, esse colo aqui a gente precisa, de fato, tá levando, inclusive, para colposcopia, para biópsia. E aí, de fato, é um colo que a gente diz que é uma característica de câncer, né? E a gente já encaminha essa mulher para ela não ser perdida aí no meio do caminho, né? Então, a gente tem que ficar de olho para que ela não esqueça que ela tem que dar seguimento. Porque eu faço a coleta, mas o segmento pós não fica comigo, né? Fica com o ginecologista, né? Muitas vezes vai para processo cirúrgico, né? Então, depois a gente fica só acompanhando a volta dessa mulher pra gente, né? Na área. Uma coisa interessante pra gente falar, porque pode ser que quem esteja assistindo não seja um profissional de enfermagem, Exato. seja uma pessoa do público que é um usuário do SUS. E aí, enfermeiro pode fazer citologia? Enfermeiro pode fazer colposcopia? Fala aí um pouquinho sobre quem é habilitado, quem não é. Será que o enfermeiro faz porque o médico não tá? Ou porque realmente ele pode? Então, gente, isso é super importante, Milka, você ter falado, porque muitas pessoas, inclusive, ficam na dúvida, assim, Débora, tu tem consultório? Né? As pessoas, a primeira coisa que pergunta é, nem sabia que enfermeiro podia ter consultório, né? Então,
Realmente, minha gente, é uma coisa assim, teoricamente nova, né? Porque a gente foi autorizado desde a lei de 518 de 2018 pelo nosso, né, COFEM. E aí a gente tem a liberdade de abrir nossos consultórios. E para as pessoas que estão assistindo, que não são enfermeiros, né? É preciso entender que a vida toda dentro do Saúde da Família nunca foi médico coletando, né? Sempre foi enfermeiro. Isso. Então, o olhar desse profissional, ele realmente, não tem dúvida que ele realmente é o profissional mais assertivo para ver um possível câncer de colo de útero ou qualquer que seja a doença do colo, né? Então, eu vendo tudo isso, eu precisava trazer isso para o particular, né, para o privado, e é por isso que eu me especializei e estou dentro lá do consultório, né? Não sei, vocês sabem que eu atuo lá no Rio Mar, né, na Torre 4, e também estou na Madalena, também para quem tem aí, quem não tem plano, né? Muitas pessoas hoje perderam seus planos, e aí a gente dá a oportunidade aí para essa mulher vir ser vista por nós. Sobre a citologia, então, o enfermeiro é habilitado. E habilitado. E a colposcopia a gente não é habilitado, tá, gente? Então, Débora, e tem que fazer citologia com colposcopia? Essa sempre é a dúvida. Às vezes muitas pessoas não fazem a citologia porque querem fazer as duas juntas. Gente, não precisa. Colposcopia não é exame de rotina, né? Então, colposcopia é um exame mais apurado, né? Que quando dá alteração na citologia, é que a gente vai encaminhar para a colposcopia, e aí o ginecologista, ele é o profissional habilitado e ele vai dizer se esse colo precisa ou não de biópsia, precisa ou não de tratamento, né? Então, é ele que vai realmente dar o segmento. Então, dizer para vocês que essa história de fazer citologia com colposcopia, vocês só estão gastando dinheiro a mais, né? Mas o que é importante mesmo é o Papa Nicolau. E aí ele já vai dando, ali esse resultado, ele já fala de muita coisa. Exato. Né? Quando essa mulher coleta esse material, Exato. é isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Né? Exatamente. É importantíssimo trazer esse esclarecimento, porque realmente muita gente não vai fazendo posto de saúde. Isso. Não vou não, porque é incompleto. Não serve, não é seguro. É sobre isso. Né? É incompleto. É isso que a gente escuta. Então, eu preciso fazer a citologia mais a colposcopia. Exato. Não. Exatamente. Não até certo ponto. Houve a necessidade, você vai fazer. Agora, lógico que quando a gente for ver essa mulher que realmente precisa de segmento de colposcopia, a gente vai mandar para o profissional. Sim. E a gente tem que ter a ideia, a gente que é enfermeiro, que a gente não resolve tudo. E tá tudo certo, como o médico também não resolve tudo. Por isso que existem as especialidades, né, na medicina. É um conjunto, né? Existe. E como existem também as especialidades na enfermagem. Né? Isso, todos se complementam para um funcionamento adequado, né? E o câncer de colo de útero, a gente sabe que é um câncer que tem uma progressão lenta, né? Exato. E cerca de 10 anos ele demora para se desenvolver, ou porque teve alguma atualização? normalmente o precursor é o HPV, né? Sim. Então o HPV ele demora esse tempo, né? Os estudos já mostram que de 7 a 10 anos a gente tem aí a progressão do HPV para virar inclusive um câncer. Então por isso que a gente sempre fala qual é a pressa de eu fazer numa menina de 16 anos que transou pela primeira vez aos 14. Entende? Por isso que o Ministério da Saúde, ele trabalha com estudos. Então, os estudos mostram que se tiver, são coisas raras. E que mesmo que tenha, tem tratamento, ela vindo na idade certa, a gente vai pegar essa menina, né? Agora, eu não estou dizendo aqui, Débora, eu abandono essa adolescente, ela não precisa mais vir para mim. Não estou dizendo isso. Você vai sim fazer sua consulta ginecológica de enfermagem, vai fazer o exame especular, vai ver esse colo. Se esse colo estiver saudável, eu não tenho por que expor essa menina a fazer o citológico. Tá? Uma pergunta que me veio aqui agora, né? A gente sabe que o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Exato. Né? As pessoas precisam ter uma relação desprotegida para que ocorra a contaminação. E o parceiro? Esse é o nosso nome. Né? É o parceiro. E o parceiro, porque ele é um agente transmissor. Né? A gente fala da mulher, a mulher está ali, então temos todo um protocolo, um processo de assistência, mas e esse parceiro, então, que a gente já tem tanta situação difícil aí. É bem difícil, eu digo para vocês, assim, a gente que trabalha no Saúde da Família, o homem em si é muito difícil chegar pra gente. Ele quando vem, ele já está praticamente já doente mesmo, ele já não está conseguindo, mas muitas vezes está com uma dor que não consegue mais trabalhar,
né, tá com uma tosse, e aí a gente vê tá com tuberculose. Então, o homem que chega pra gente é nessa situação. Então, por isso que a gente sabe que as vacinas foram feitas para isso, pra gente pegar o quê? A criança, né, o menino, né, para proteger, né, esse menino, para quando ele começar a relação sexual, ele tá livre ali dos principais, né, porque a nossa vacina não protege para todos os subtipos, né, são muitos, mas pelo menos os oncogênicos, né, os principais, né, a gente precisa aí proteger essas nossas crianças. E inclusive, vale... Não, e tem mãe que ainda diz assim, não vou vacinar, a gente falou meu filho só não vai, né, não precisa disso, a vacina não protege, porque ainda tem essa história da vacina, né, de não acreditar, São né? tantas camadas aí, né? A gente entrar... Tem muita coisa, mas só falando do câncer, né, é importante lembrar para a sociedade que esse HPV, ele tanto vai causar esse câncer aí, é o principal causador do câncer do colo do útero, mas ele também causa ali a lesão no pênis. Lesões, né? que muitas vezes... Condilomas, né? Os condilomas, exatamente, que é como se fossem umas cristinhas de galo, que muitas vezes fica ali, se um homem ou uma mulher, eu sempre peço para a minha paciente, sempre olhar o pênis desse parceiro, porque a mulher sempre é mais cuidadosa nisso. Então, viu algo diferente, procura a gente. A gente teve vários casos que chegou para mim, veio pro preventivo, né, como uma consulta normal, e ela diz assim, Débora, eu tô aqui com esse carocinho, não sei o que é, nasceu há um mês, não sei o que é. E aí, quando a gente tira, tá lá, o HPV, o condiloma instalado, e aí a gente tem que encaminhar para fazer o ácido, né, para retirar esse condiloma. Então, é importante que esse homem também se previna, que procure ajuda. Lembrando que muitas vezes as mulheres acham que pegam com um homem, né, recente, né? Mas às vezes essa mulher ela já tem tido contato com o vírus com o parceiro passado. Isso. Então, às vezes elas chegam assim, eu paguei com esse rapaz que eu tô agora, vou matar ele, gente, tenham cuidado. Porque às vezes você nem pegou com ele. Então, vamos ver a história. E muitas vezes a história é de uma mulher que basicamente não tem nenhum parceiro, ele é o parceiro único, aí não tem o que discutir. Não tem como não dizer que não foi ele, né? Discutir. E aí eu não me meto nisso, porque aí a vida do casal é dele, né? É deles, eles precisam conversar sobre isso. Verdade. E vale salientar, uma vez que a gente tem o diagnóstico lá HPV, as pessoas muitas vezes pensam, estou com câncer. Exato. Calma. Não é bem Como assim. foi dito, né? Existem vários subtipos, né? Exato. Dentre eles os oncogênicos, que são os precursores do câncer. Exato. E assim, é um vírus bastante comum para quem já iniciou a atividade sexual. Exato. Né? Muito comum. Muito e comum. aí as pessoas acham que nem tem, né? De repente, quando baixa a imunidade, estresse, a vida da gente é muito corrida e muitas vezes vem o estresse. É igual, sabe, que eu digo sempre, a uma herpes. Você tá lá, ela quietinha, você se estressou, abre ali a vesículazinha ali na sua boca ou até no próprio órgão genital. Então, não tem muito o que a gente fazer. Então, existe, inclusive, quando aparece isso, inclusive já aparece, inclusive, na citologia, a gente pede para essa usuária saber qual é o subtipo, né? Então, a gente encaminha para fazer a captura híbrida, né, do HPV, para a gente saber qual o subtipo. Lá no consultório a gente também faz, né, para a gente saber basicamente aí se é o oncogênico ou não oncogênico. Não. O SUS disponibiliza dessa captação? Não, né? Só de uma forma particular mesmo. Particular. Isso. É uma coisa que é fornecida por sua a gente faz também porque a gente tem laboratório parceiro, né? Não é um exame barato, né, gente? Eu não vou dizer preço, mas quem quiser saber, entra lá no nosso Instagram e a gente passa o preço para a pessoa. Mas não é um exame barato como é o citológico, né? Que é baratinho, por isso que eu digo sempre. Procurem ajuda em relação a isso. O Papa Nicolau é acessível, todas as unidades de saúde da família têm, então não tem porquê deixar de fazer um exame tão barato que pode aí ajudar várias mulheres a não ter o câncer, né? Isso. Já que você falou do seu projeto, né, do seu consultório, fala um pouquinho sobre o teu projeto do consultório, do projeto Bento Group, né? Que você falou pra gente que tem vários especialistas aí para dar essa assistência. Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia, como é que ela foi elaborada, como é que ela tá funcionando hoje, como é que a gente pode ter acesso. Então vamos lá. Eu cheguei no empreendedorismo meio que de surpresa mesmo. Eu era uma das pessoas que não sabia que enfermeiro podia fazer consultório, porque na minha faculdade há
Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Alguns anos. Alguns anos, né? Exatamente 21 anos, né? Eu sou formada há 21 anos. Mas não se falava. A gente era formado, e muitas hoje, até hoje, ainda não falam, né? Então, a gente foi formado para o quê? Para ir pro postinho, para ir para o hospital, né? Para fazer alguma coisa em casa, né? Ou então fazer de graça, né? A gente tem muito isso, né? Na enfermagem. E eu digo para vocês, gente, não façam de graça, né? Então, tem muitos anos, desde que eu acordei com o empreendedorismo, que eu acho que a gente não tem que estar fazendo de graça. A gente tem que começar a precificar. Porque todo mundo, todos os outros profissionais estudam e todo mundo cobra. O nutricionista cobra, o médico cobra, né? O psicólogo cobra, o nutricionista, quando quer fazer alguma coisa a mais, ele cobra mais caro. E a gente enfermeiro tu pode fazer minha injeção? Por amor. A vizinha, Meu o remédio é evitar. amigo. Eu tô com ferida, dá pra fazer minha ferida? Parente. Né? Parente. Nossa. Então, assim, a gente tem que entender que a gente investe tanto, né? Quanto a gente não já investiu. Sim. Né? Então, em estudo. Então, por que eu não vou precificar? Você tem que precificar de acordo com o seu gasto. Débora, dá para eu cobrar aí R$50 por cada injetável, porque eu só gasto R$10. Vou ter R$40 de lucro. Aí é com você. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, assim, quando eu acordei para o empreendedorismo, foi isso. É que eu tinha muito isso. Débora, eu queria tanto que tu viesse aqui. Aí eu comecei a estudar sobre. E aí foi quando eu descobri a nossa lei, vi que era cobertado, que a gente podia estar fazendo. E aí, em 2020, nasceu, na verdade, já a Débora empreendedora. Que aí foi quando eu me juntei com a minha irmã, que também é enfermeira, e tinha uma clínica de estética. Lá no IPCEP, que se chama Dermobento, né? Chamava na época, né? E aí eu disse, vou me juntar, né? Vou fazer uma parceria com minha irmã. E aí, para completar, a gente já na sociedade, a gente já via que não casava. Porque no empreender, você também tem que dar um passo para frente, mas você também tem que dar uma recuada muitas vezes. E foi o que aconteceu comigo. Como é que eu falava? Minha irmã falava, por exemplo, do Botox, que a mulher ficava, né, sem rugas, né? Uma virilha, por exemplo, que era escurecida. Aí ela fazia uma aplicação lá do que ela usava e ficava branca. E aí eu vinha com citologia. E aí as pessoas com medo de fazer o citológico, eu não tinha engajamento, as pessoas não marcavam para mim. Marcava para quem? Para ela. E aí foi quando a gente conversou na época, né? E eu disse, não tá dando, eu vou ter que realmente tomar outro caminho sozinha e você segue o seu. E foi quando em 2021, né, ao longo da pandemia, né, eu já em casa, né, a gente não estava licença maternidade. E aí foi quando nasceu essa história de fazer o consultório Bento Care. Aí as pessoas, por que Bento Care? Né? Então, a Bento Care veio de um apelido, na verdade, né? Muitas amigas pessoais minhas me chamavam já de Bento, né? Não me chamavam de Débora, já me chamavam Bento. E eu dizia, tem que ter algo que me identifique, né? Que eu me identifique também. E aí foi quando veio o Care, né? Que é de cuidado, de assistência, e aí virou o consultório Bento Care. Eu insatisfeita, né? Porque eu sou eternamente insatisfeita no sentido de estar sempre bolando alguma coisa diferente, trazendo algo diferente. Eu estava vendo pelo Instagram, lá no estado da Bahia, tem uma clínica chamada Enfermeiros Especialistas. E aí foi quando eu digo, gente, que interessante. Aí eu fui, né, lá, fui pesquisar. E eu disse, aqui em Recife eu não via. E eu disse, eu vou fundar isso. E foi quando começou. Na verdade, começou como se fosse Bento Care tudo, né? Consultório e projeto. E aí, depois de um tempo, a gente conversando, a gente viu que estava confuso. Então, Bento Care falava de especialista e, ao mesmo tempo, falava dela, Débora, né? E aí foi quando nossa equipe, né, naquela época, conversou, a gente se sentou e a gente via que tinha que ter um Instagram específico para os especialistas e com um nome também diferente. E aí, para completar, disse, olha, gente, o Bento é Bento, né? Então, o Bento já virou uma marca. Vamos pensar aí, então, o Bento Group. E aí ficou aquela história, foi votação para lá, votação para cá. Eu já tinha um grupo já bem consolidado comigo. E aí foi aprovado o Bento Group, que é um projeto de especialidades na enfermagem, né? Então, dentro do processo, dentro dos especialistas, a gente tem vários especialistas em estética, na parte de feridas, na parte de furo de orelhas, na parte de piercing. A gente tem, por exemplo, consultoria de amamentação. A gente tem vários especialistas. Por quê? Porque a gente não é bom em tudo. Graças a Deus também, né? Não dá pra gente ser bom em tudo. E foi quando eu disse, eu não
tenho nada, não tenho veia para estética, então as pessoas que vão chegando para mim, eu vou direcionando para esse especialista e a gente tem uma parceria. Então, eu não sou chefe deles, nem eles são meus funcionários, a gente tem uma parceria que hoje já dura aí desde 2021 e a gente vai se indicando e todo mundo vai ganhando dinheiro. Ótimo. E assim, a enfermagem vai crescendo, um fortalecendo o outro, né? É uma iniciativa muito importante para a categoria, né? A gente precisa ser visto como profissionais que também podem empreender, né? Há muita dificuldade da sociedade entender que é possível, sim, nós temos habilitação para... E existe muito desconhecimento por parte dos profissionais, porque a gente não tem isso na formação da gente acadêmica. Na faculdade a gente não aprende a ser empreendedor. Né? A gente então, é treinado para assistência. Exato. Ou para o posto de saúde. Exatamente. Isso me incomodava. E aí começou a me incomodar o ponto de eu começar a estudar isso. E aí é importante assim, Débora, eu vou empreender amanhã. Não, não é assim. A gente precisa empreender com segurança, estudando, vendo o mercado. Será que isso aqui, esse serviço vai dar? Porque aí não adianta eu empreender em algo que eu não sou bom e eu quero ser porque ganha dinheiro. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses profissionais que, por exemplo, não tem nenhuma... Não se identifica com estética, mas sabe que a estética está dando dinheiro e aí vai para a estética. Eu odeio feridas, mas eu sei que eu vou, no pacote de feridas eu vou ganhar X mil reais, né? Então, eu vou também, mas eu não me identifico, né? Então, assim, eu sou saúde da família, eu vejo tudo, porque a gente é especialista em tudo, no saúde da família, mas eu se você disser assim, Débora, você se identifica com o quê? Com a parte de saúde da mulher, com o pré-natal, né? Então, mas você faz ferida? Faço. Porque eu tenho que fazer. Mas dizer pra você que eu sou uma apaixonada, não. Por isso que eu tenho uma especialista em feridas. Porque na hora que tiver alguma demanda de algum cliente meu, eu vou encaminhar para quem é apaixonado por essa área. Né? E Cada um no seu quadrado. Esse grupo é formado por quantos profissionais, sabe? Nós hoje estamos com 7 profissionais. 7 profissionais comigo, né? Todos atuam no mesmo espaço? Não, cada um tem seu espaço, cada um tem sua dinâmica, né? Tem uns que tem consultório, tem outros que só trabalham com home care, né, em casa, né? Tem outros que vão na casa, né, em domicílio, né? Então cada um ele é independente, a gente não tem um espaço físico para todos atenderem ainda não. Quem então, sabe no futuro. O projeto é uma forma de divulgar esses trabalhos. Exatamente. Esses profissionais da enfermagem. É sobre isso. É interessante. Exatamente. Mas lógico que no futuro, e aí é um desejo meu, né? No futuro é ter um espaço mesmo onde o usuário ele chegue e encontre todas as especialistas, ali, né? Isso seria incrível. Uma clínica especializada de enfermeiros. É sobre isso. Sobre isso mesmo. E com relação a essa equipe, quem quiser fazer parte dessa equipe, existe a possibilidade? Como funciona? Sim, existe sim possibilidade. Vocês acreditam que tem gente que está no projeto porque eu só vi no Instagram? Olha. Nunca nem vi, né? Então, assim, mas eu vejo o trabalho, vejo o empenho da pessoa, a gente conversa, então, são pessoas que foram indicadas muitas vezes por outra colega, né, por outra amiga, olha, Débora, confia, essa pessoa dá certo, eu acho que o teu projeto vai dar. E chega para mim, a gente acolhe, né, e continua, como também tem gente que não se identifica com o projeto, entra, mas não consegue alcançar o que eu desejo, e aí no nosso contrato é muito claro, né, tanto eu como a outra parte, a gente pode se desfazer da parceria a qualquer momento, então ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né, nem comigo, né, e nem eu também sou obrigada a ficar com a pessoa se eu ver que essa pessoa não tem o mesmo alinhamento que o meu, né. Quais são os principais desafios para o enfermeiro empreendedor, na sua visão? Acho que o desafio, primeiro, o maior desafio é a gente persistir, né? Porque as pessoas estão preparadas a sempre ganhar mais. E a partir do momento que o cliente não chega, muitas vezes, vou fechar meu negócio, né? Não vou mais, eu não tenho mais ânimo. Então, todo negócio, ele precisa ser, primeiro, tem que ser planejado, né, para passar por essas coisas. A gente sabe que quem é empreendedor, né, e quem vive só do empreendedorismo, né, eu hoje não vivo só do empreendedorismo, então eu tenho meio que a vantagem de dizer assim,
Hoje eu posso ficar, né, sem o cliente, amanhã eu posso ter outro, tem outros que não, né? Então a gente entende isso. Mas até para fazer a transição disso do público para o privado totalmente, requer também planejamento. Hoje, Débora não pensa em fazer transição totalmente para a vida de somente empreendedora. Eu consigo conciliar bem, me realizo, que é o que eu digo, Milka e Jeane, não tem coisa melhor do que você se realizar na profissão. Porque aí você vai para casa, feliz da vida, porque você fez o que você gosta. Isso. Não adianta a gente ir para um trabalho infeliz, não gosta do colega, não se dá bem com o chefe, vive uma vida tumultuada. Aí fora isso, ainda tem um cliente, tem um paciente que muitas vezes não é o paciente, não tem a paciência. E aí a gente se estressa. Então eu acho que o que eu deixo assim, de fato, para as pessoas façam o que gostam, porque aí tudo flui melhor. Isso. E vale salientar, a gente conversa, né, aqui nos bastidores, algumas coisinhas que às vezes a gente diz, isso tem que ir pro ar, né? Não necessariamente você ser empreendedor, você precisa deixar tudo para trás. Foi algo que a gente tava até comentando. Vou até beber água. E essa questão de, largue os plantões para ser empreendedor, venha comigo e conquiste seus 5K. Seus 10.000K, né? Então, assim, eu não condeno quem faz esse tipo de marketing, né? Então, assim, cada um tem o seu. E o mundo tá aí, né? Pra isso, né? Então, Débora, assim, a gente tem mentoria, inclusive, dentro do projeto, né? Eu sou uma das mentoras em relação a abrir o seu consultório, abrir negócios na enfermagem. Não precisa ser necessariamente um consultório, mas trabalhar empreendendo na enfermagem, a gente tem essa mentoria. E, assim, eu digo sempre para quem tá sendo o meu mentorado. Olha, gente, eu não tô aqui para dizer que plantão é ruim, né? Eu não tô aqui para dizer que empreender é a melhor coisa do mundo, que você vai enricar em 1 ano, 2 anos. Eu tô aqui para dar um caminho, um norte para que você tenha uma outra visão, né? Um outro caminho em relação à sua profissão. Se você vai acumular, se você vai deixar, isso vai da pessoa. Eu acho que vai de acordo com o perfil daquela pessoa. Hoje eu consigo conciliar muito bem, né? Lógico que a gente não tem um tempo, né? Maravilhosamente bem. Eu não paro em minha casa muitas vezes. Não consigo sair com meus filhos muitas vezes. Por quê? Porque às vezes eu estou de plantão, muitas vezes eu estou no consultório. A maioria das vezes eu estou todos os dias dentro do Saúde da Família aqui em Recife. Então termina que o tempo da gente é um pouquinho mais apertado, mas quem se organiza no tempo tem tempo para tudo, não é isso? Isso, exatamente. E entender, né, que assim, a gente tá falando aqui do empreendedorismo, muitas vezes você vê o perfil da pessoa lá, maravilhosa, empreendimento, sucesso, mas assim, o empreendedor também tem os seus momentos de chorar, seus momentos, né, de altos e baixos, né? Não quer dizer que o empreendedorismo é só flores, inclusive na rosa nós temos os espinhos, e muitas vezes a gente tá ali camuflando algumas situações, né, para dizer, olha, dá certo, é difícil, empreender não é fácil, e só quem persiste consegue alcançar o sucesso. Muitas vezes a gente perde para ganhar, como a gente falou, é um jogo de xadrez, às vezes você perde uma peça importante ali, mas para lá na frente você dá um checkmate. Então a gente tem que entender que empreender é um desafio, mas fazer o que você gosta muitas vezes não tem preço, né? Sua saúde mental muitas vezes está em jogo, você está insatisfeito. Exato. Então, o que é que tá lhe satisfazendo? Você tem condições, você está se especializando, pode correr atrás, sabendo que vão existir esses desafios, né? Exatamente. Altos e baixos. O empreender, eu acho que a gente está num momento em que se fala muito no empreendedorismo e na enfermagem empreendedora. Então, eu vejo isso como mais uma oportunidade. Exato. Mas um caminho que te traz a possibilidade de abrir, sim, né, esse leque, exatamente. Enxergar, eu tô aqui no hospital, mas eu só tô aqui, como é que eu faço para melhorar isso aqui, exato, sem sair disso aqui? E se eu quiser sair, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas o empreender é entender que eu posso resolver outros problemas fora da ótica hospitalar que aqui a faculdade nos passa. E outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, assim, não adianta eu empreender, fazer um negócio e não ganhar dinheiro dele. Eu não fiz nada. Então, por isso que eu digo sempre, cair no Pix na conta,
tá tudo bem. Fazendo com o que você gosta, também tá tudo bem. Juntando, né? Juntando Satisfação. tudo. Então, por exemplo, se eu sou empreendedora de extra, se eu sou uma empreendedora no plantão, eu tô ali ganhando pelo colega, né? Eu tô vendendo minha hora, ela tá empreendendo. Então, assim, é por isso que eu digo que é muito tranquilo isso para mim, né? Então, outra coisa importante no empreendedorismo é saber que muitas pessoas não estão na mesma vibe sua. E tá tudo bem também, né? Isso. Então, a gente tem que estar muito certo de quem é você, né? Da sua essência, né? Porque dentro do empreendedorismo a gente tem, de fato, algumas situações que chateiam, que deixam você desmotivado. Já tive momentos desmotivadores e eu acho que todo empreendedor tem por isso. Agora eu não vou me abater, eu não vou desistir, né? Eu vou ali, descanso um tempo. Às vezes não quero aparecer, né? Eu acho que a gente precisa ter, porque às vezes até a rede social deixa essa cobrança pra gente. Ah, Débora, tem que aparecer, tem que falar nos stories, tem que fazer feed, tem que fazer... Tem. Não tem que tem, né? A gente precisa ter uma constância, mas não precisa. No dia que eu não estiver bem para aparecer nos stories, tá tudo certo, né? Eu brinco sempre com algumas amigas, né? Tem dia que eu tô com meus branquinhos aparecendo, né? Eu não sei nem se tá aparecendo agora. Mas assim, e se eu não quiser aparecer, tá tudo bem. E se eu aparecer com meus cabelos brancos, são meus, né? Isso. Então, eu apareço quando eu quero, né? Quando eu vejo que é importante. E tá tudo bem também se a pessoa não gostar da minha fala, se a pessoa achar que eu tô falando algo que não tá bom para ela, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade nisso, de saber quem é você, para também não entrar numa situação aí de que a rede social adoece e está adoecendo muitas pessoas. Muito. E na questão do empreender, a fala que você trouxe, tá tudo bem se nesse momento eu não tô bem ali no empreender, mas tá tudo bem também se eu resolver desistir. Isso. Vou mudar a rota. Muda a Entrei rota. aqui na citologia saúde da mulher, mas não, peraí. Muda a minha rota. identificação nessa não é sobre isso, curativo, então Muda a rota. Tá tudo Isso. certo. O É. importante é você Você estar viu que no feliz. começo eu tive que mudar, né? Eu tive que mudar. Isso. Eu desisti? Não desisti. Mas eu vi que ali, estética e a parte minha da citologia não estavam casando. Né? Parei, me organizei e disse, pronto, agora vai ser por aqui que eu vou. E tô aqui até hoje, passei pelo o risco dos primeiros 3 anos, né? Que os grandes negócios se fecham, né? E aí ainda tô aí passando pelos primeiros 7 anos, né? Porque todo mundo, né? Os estudos aí estão mostrando que muitos negócios fecham antes dos 7, né? E aí tô caminhando, fazendo aí o meu, sem derrubar ninguém, sem estar querendo ser outra pessoa, sendo eu mesma. E as pessoas aí me procurando para se cuidarem, né? Que é o mais importante, né? Coisa boa. Eu digo sempre, e aí Letícia Fumagalli, ela teve aqui e sabe que a gente que é mentorada dela, a gente só quer o bem da cliente, né? A gente quer que ela se sinta bem, acolhida, com um preventivo de fato humanizado, que é de uma forma que não chega lá, a cliente chega, não dá nem para conversar, já bota numa mesa ginecológica, já coloca o espéculo, muitas vezes o espéculo nem é do tamanho da mulher, porque você não fez nenhuma avaliação nela, e assim, a gente preza por isso, é um exame que salva a vida, e nós estamos aqui no Márcio Lilás falando isso, e eu quero que cada mulher que assiste esse podcast tenha essa consciência de se cuidarem. Vamos parar, muitas vezes, de investir em algo que não vai te trazer, né? Vai te trazer alegria, muitas vezes, quando a gente diz assim, vamos para aqueles famosos carnavais fora de época, eu também curto bastante, e a gente gasta horrores, muitas vezes ali, e muitas vezes você fica sem poder gastar um pouquinho a mais numa consulta ginecológica de enfermagem, num exame bem feito, bem acolhido, né? Então, esse é o recado, assim, que eu deixo para cada mulher que assistir esse podcast. Que maravilha. Muito bom. E assim, o papo foi muito bom. Que a gente não Nem percebeu sentiu a hora, né? o tempo passar. E assim, a gente quer agradecer a você mais uma vez, Débora. Agora com um mimo, né? Que todo convidado meu que Deus. passa por Não aqui... Eita. pode sair daqui sem esse Exatamente. É o nosso É o mimo. ponto aqui de lembrança presente. para você quando... Pra deixar registrado que você Claro. passou aqui no Pode Falar Enfermeiro. Quando você tomar seu chá aqui, Amei. chocolate. Eu até já eita aqui. Eu até já sei, porque eu acompanho, Olha né? aí. Vejo todos os pods, né? Então, assim, já sei mais ou menos aqui Que se como trata, vai né? ser. Todo Vamos convidado lá. aqui para não esquecer desse momento. Perfeito. Eita, e agora tá... tem uma Atualizada. diferença. Tem uma Você é a diferença. versão
versão... 2025. Peraí, eu vou tirar a foto com uma e com a outra, tá? Olha aí, tá vendo? Aqui. Aqui? Ah. Pronto. E aí, vocês nunca acompanharam ao vivo, né? Esse processo da foto, estão vendo pela primeira vez. Agora. Essa foto tradicional da capa do Isso, vídeo. gente, perfeito, viu? Essa eu não tinha visto ainda. Pronto. Essa é Então, 2.0. Essa é a nova. essa? É. Perfeito, Eu acho que- gente, amei. A gente começou agora em janeiro, não foi? Com Foi. ela, fevereiro, Foi. mais ou menos por aí, Foi em janeiro muito mesmo, massa. isso aí. viu? Eu queria só que, Perfeito. antes da gente encerrar, se você fizesse o convite, né? Ah, tá, pessoal certo. que tá Vamos lá. assistindo. Então, gente, prazer, né, mais uma vez. Foi muito bom. A gente nem viu a hora passar, nem sei que horas são. Isso. Mas foi um prazer para falar um pouco da minha vivência na enfermagem. E é nela que eu trago um convite aqui para todos os enfermeiros, todos os estudantes. Né? Nós vamos estar fazendo aqui um evento no dia 5 de abril, aqui em Recife, presencial, sobre pré-natal de alto risco, tá? Com a doutora Moniza Corrêa, que é uma enfermeira especialista nessa área. Ela vem de Alagoas, né, Arapiraca. E vai ter a Micheline também, que também é uma especialista em saúde da mulher. E a gente vai estar abordando aí a primeira consulta de pré-natal. Eu vou estar como palestrante também falando sobre vulvovaginites na gestação. Então é um evento bem completo, um evento que eu nunca nem vejo aqui, a gente está fazendo, tá? Então as pessoas que estejam interessadas, eu vou deixar aqui inclusive o link e aí depois vocês podem estar acessando lá com a gente. E vai ser um prazer, vai ser lá na BEM, prestigiando nossa Associação Brasileira, que está com um auditório maravilhoso. Então eu espero vocês por lá. Muito Isso aí. obrigada. Então não esqueçam, viu? Dia 5 de abril. de É um abril. sábado, o dia Isso. todo. Para Isso. fazer a inscrição tem um link. Tem um link no Simpla, tá? Aí você já sai direto, já vê a programação direitinho. E lá você já faz o pagamento por Pix, por cartão, boleto, você que escolhe. Enfermeiros e Escolhe a estudantes também podem. Estudantes, a gente tem médico na turma já, né? Então, assim, os médicos também é profissional de saúde que atue nessa área ou que queira atuar com a gestante. Vagas limitadas. Sim, com certeza, porque o auditório só cabe até 50 pessoas, gente. Compartilha, tá? E a gente tá naquela situação de que a gente ainda tá no primeiro lote e tá com 50% de desconto. Então, a gente vai estar essa semana, provavelmente já deve estar fechando o primeiro lote, então vai comprar um pouquinho mais caro aquelas pessoas que não aproveitarem. Se você Tá? deixar pro último momento. Isso. Pode ser que não sinto encontre a muito, vaga, né? E nem vai encontrar a vaga e não vai ter aí mais vai desconto. encontrar mais caro. Exatamente. Exato, Débora, foi um prazer imenso lhe receber aqui. Você que está aí do outro lado vai sair desse podcast, deste encontro aqui, com inúmeras informações, com certeza, sobre a saúde da mulher. Então não perde, divulga para aquela colega lá que está sem saber entender direito como é que funciona o processo do exame preventivo, né? E seja muito bem-vinda, né? Sempre que precisar, as Sempre. portas estão abertas. A gente saiu com gostinho de quero mais, mas quem sabe futuramente estaremos com ela novamente aqui, hein? Vamos lá, eu estou pronta. Meu nome é Pronta. Então, pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Esperamos vocês nos próximos episódios e beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.